Ontem, Jair Bolsonaro foi ameaçado por Alexandre de Moraes de perder o benefício da prisão humanitária domiciliar e ser transferido para o regime disciplinar diferenciado, que é o famoso RDD. Se você não sabe o que significa o RDD, é porque você realmente não entende a gravidade da ameaça de Alexandre de Moraes sobre o caso da arma. Gente, o que aconteceu ontem foi tão grave, e eu vou, além de detalhar sobre o regime RDD para vocês, vou também abordar algumas desconfianças de por que Alexandre de Moraes está pesando a mão sobre Jair Bolsonaro neste exato momento em que nós estamos prestes a ver, talvez, quem sabe supostamente, uma Magnitsky retornando em toda a sua magnitude no quengo desse infeliz. Nessa edição eu vou comentar também sobre alguns aspectos da declaração da senhora Michele Bolsonaro, que veio a público ontem comentar sobre os supostos motivos que a levaram a não procurar mais o Flávio Bolsonaro e nem apoiá-lo na sua caminhada até a presidência da República, mas tem destaques importantes também sobre um outro aspecto da declaração dela. Então, eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo. Agora é hora de eu pedir o seu like, você diz para a plataforma com o seu like que o vídeo é interessante, é importante, que precisa ser distribuído para mais pessoas. Faz isso para mim agora. 3, 2, 1, dedinho no like. Bora para a pauta, porque tá quente o negócio. Antes de nossas matérias de capa, só tenho que fazer o destaque que Jacques Wagner deixou a liderança do governo no Senado. Parece que Luiz Inácio não poupou nem o amigo de 48 anos. Estou reclamando? Não estou reclamando. Eu acho que é isso que tem que ser feito mesmo. O cara está sendo acusado de envolvimento com um escândalo do tamanho do Banco Master e provado com retorno político. Ele tem que ser afastado, realmente tem que ser afastado. Mas olha, eu imaginei que Luiz Inácio fosse segurar até o último minuto. Será que esse foi o último minuto? Deixa nos comentários para mim e me conta o que você está achando. Eu só quero uma coisa. Briguem, desgraçados. Briguem. Vamos falar de Dona Michele Bolsonaro. Ontem a Dona Michele veio a público abordar os supostos motivos que a fizeram romper com Flávio Bolsonaro, romper na política com Flávio Bolsonaro, e fez uma digressão que eu acho até importante lá atrás sobre o apoio, né, do PL, a coligação do PL a Ciro Gomes, e o André hoje também fez declaração de que é Ciro Gomes, porque lá onde eles estão não tem a outra opção, ou é Ciro Gomes ou é o PT, eles lá têm muito poder, enfim. Ela falou muita coisa e realmente... gente, desculpa, Dona Michele, não dá para mim, não. Desculpa mesmo, sinceramente. No dia em que o seu marido foi ameaçado com a pior crueldade que eu já vi na minha vida contra um ser humano inocente, um cidadão inocente, em vez da gente estar debatendo as minúcias da ameaça ao seu marido, as pessoas começaram a debater sobre seu vídeo e as suas declarações. Bom, o Eric Salser, vocês sabem que ele é meu amigo, um dos melhores jornalistas da nova geração, ele disse o seguinte a respeito do vídeo da Dona Michele. Agora que Dona Michele assumiu publicamente que faz campanha contra Flávio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro e contra todos os manifestantes presos em decorrência dos eventos de 8 e 9 de janeiro, talvez seja o momento de abandonar as aparências e encarar a realidade dos fatos com serenidade. Se existem projetos políticos distintos, que cada um siga seu caminho com clareza e transparência. Quanto a nós, resta concentrar esforços naquilo que consideramos prioritário. A eleição de Flávio Bolsonaro e a defesa daqueles que entendemos serem vítimas de perseguição política e a construção de uma alternativa para retirar Lula da presidência da República. Sem máscaras, sem ficções e sem a retórica da união da direita, nem de tempo certo. Ficou claro que Michele nunca teve interesse em apoiar Flávio Bolsonaro. Sigamos. Essa é a opinião do Eric, que eu respeito muito. A minha opinião, que eu coloquei lá, foi a seguinte. Querida Michele, eu não me interesso pelo motivo que a tenha feito se desentender com Flávio. Não é problema meu, não é problema do Brasil. Só me interessa vencer essa eleição e o indicado de seu marido é o Flávio. Só me interessa que você passe por cima disso pelo Brasil. Nossa situação é muito delicada para nos colocar em risco por causa de rusgas familiares. Por favor, faça o que é certo pelo nosso país. E eu vou explicar para você por que eu fechei a questão assim. Ai, Valéria, mas no vídeo ela não falou só sobre rusgas familiares, ela falou de desentendimento de dentro do partido com ela. Resolva isso dentro do partido. Aí é o momento de dizer, resolva isso dentro do partido.
Nós não estamos falando de alguém do partido que é membro de São Paulo brigando com alguém que é membro do Rio de Janeiro. Nós estamos tratando de Jair Bolsonaro, que fez mover uma nação em prol de um futuro melhor, a esposa de Jair Bolsonaro e o filho de Jair Bolsonaro, o indicado de Jair Bolsonaro à presidência. Como esposa de Jair Bolsonaro, ela deveria engolir isso e mais um pouco em prol do Brasil. Seria o que eu faria se fosse esposa de Jair Bolsonaro. Não me interessa. Eu não quero saber. Me interessa ganhar essas eleições porque o meu país precisa sobreviver. O meu neto precisa ter futuro. Eu não tenho uma mansão na Flórida. Eu não tenho um castelo na Suíça. Eu não tenho um apartamento, um big apartamento em Miami. O meu neto precisa sobreviver. Eu preciso dar esperanças de um futuro para o meu neto. A senhora acha mesmo que eu estou interessada em enquanto o Flávio foi desrespeitoso, grosseiro com a senhora? No privado, não estou, dona Michele. Pegue todas as suas mágoas, as suas rusgas, apresente no altar de Deus e vença isso, supere isso. Em prol do Brasil, nós precisamos eleger Flávio Bolsonaro. Ou a senhora acha que a ameaça que seu marido recebeu ontem não se concretizará? Pelo amor de Deus. Eu não vou nem passar o vídeo dela aqui. Quem quiser ouvir, vai lá, tá no meu X, tá no Insta, tá em tudo quanto é buraco, o vídeo da Michele Bolsonaro. Isto posto, minha opinião posta, eu não tenho nada com isso, com o problema dela, com o enteado, com nada. Para mim, ela é esposa do maior e melhor presidente que o Brasil já teve. E esse presidente indicou o próximo presidente, que é Flávio Bolsonaro. O papel dela é apoiar e tá encerrado o assunto. Ele foi desrespeitoso comigo no telefone. Resolva com ele. No privado, senhora Michele. Obrigada. Sabe para que isso está servindo? Deixa eu mostrar para vocês. Olha o idiota do Pavinato. Não gosto de dizer, mas o óbvio é ululante. 24 de junho é o dia que Michele derrotou a campanha de Flávio Bolsonaro. É isso aí, ó. Os amiguinhos de Nicolas Ferreira. E eu disse para ele, o óbvio ululante é que você sempre foi um babaca. É isso que é o óbvio ululante. Sempre foi um contra o sobrenome Bolsonaro, como parecem muitos que se identificavam como bolsonaristas e hoje estão contra o sobrenome Bolsonaro na cara dura e usam de tudo e a todos para se fortalecerem nesse projeto. É para isso que serviu a declaração da senhora Michele Bolsonaro. Quero saber o que você achou. Digita aí para mim, você assistiu a declaração dela? E a sua opinião? Qual foi? Você acha mesmo que o que aconteceu é de relevância tamanha para o país a ponto dela desonrar, deslegitimar a campanha do filho de Jair Bolsonaro? Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar consignado aqui. No final desse vídeo, de quase 30 minutos que ela gravou, ela faz um agradecimento ao diretório do PL Mulher, né, aos diretórios, no plural, do PL Mulher espalhados por todo o Brasil, onde ela designou que os diretórios e as diretoras apoiassem a campanha de Flávio Bolsonaro. Ela era diferente, mas os diretórios precisariam apoiar. E parece que os diretórios estão fazendo isso e ela faz esse agradecimento. Adianta alguma coisa? Parece uma incoerência. Eu não vou apoiar, mas eu mando o diretório feminino do PL Mulher apoiar. E aí? Aí vem para a rede social, faz uma palhaçada dessa, porque para mim foi uma palhaçada, para Pavinato ter que ficar fazendo esse tipo de comentário. Este é o ponto. Então, assim, deixa a sua opinião e agora vamos falar do que realmente importa. Realmente importa falar da ameaça que Jair Bolsonaro recebeu de Alexandre de Moraes ontem. Vamos lá. O único portal que deu o assunto com a gravidade que o assunto apresentou foi o portal migalhas.com.br, um portal de esquerda de 5ª categoria, mas eles falaram certinho. Deixa eu ajeitar aqui para vocês lerem a notícia junto comigo. Vamos lá. Do que nós estamos falando? Vocês lembram que a arma foi encontrada com um sargento que faz a segurança de Bolsonaro, que estava levando a arma para manutenção, e Alexandre de Moraes já fez disso um campo de batalha. Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal lá na casa dele, disse à mídia que o depoimento não demorou mais que 5 minutos, ou um pouco mais de 5 minutos, e que sim, Bolsonaro falou, eu tenho arma, eu tenho autorização para ter arma, minha arma é legalmente registrada, e eu tenho 3 mulheres em casa, posso ficar desarmado. Mesmo porque nós precisamos lembrar que a arma tem registro, ele tem autorização, ele é ex-militar,
e nada na sentença dele aplicou o afastamento ou proibição de ter uma arma consigo. E aí o Alexandre de Moraes pegou isso e fez um cavalo de batalha, e ontem saiu a decisão de Moraes pedindo a PGR para fazer de conta que tem o devido processo legal, para dar um parecer sobre a perda da prisão domiciliar, e se ele vai perder a prisão domiciliar, ele vai para onde? O Alexandre de Moraes chegou a suscitar a possibilidade de um RDD, o que eu passo a explicar para você agora. Onde está registrado isso? O Migalhas registrou direitinho que, a partir da apuração policial, Moraes destacou na sua decisão que Bolsonaro admitiu ser proprietário da arma apreendida, reconheceu que o armamento permanecia em sua residência durante o período em que cumpre prisão domiciliar humanitária. Em depoimento, o ex-presidente justificou que mantinha a pistola em casa por considerar necessário permanecer armado. Para Moraes, no entanto, a apuração da possível falta grave não depende de laudo sobre a capacidade lesiva da pistola, porque a pistola estava inutilizada. Aliás, por isso que Bolsonaro mandou para manutenção. Pois a jurisprudência dispensa a perícia quando há posse indevida do objeto. Abro aspas para um trecho da decisão de Moraes. Nos termos do artigo 53 da Lei de Execução Penal, comete falta grave, é aqui que ele está se atendo. Tá? É aqui que está fomentando tudo de pior que você possa imaginar para o futuro de Bolsonaro nas mãos desse juiz iníquo, que nem juiz é. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, sendo dispensável a realização de perícia no objeto apreendido a fim de perquirir sua potencialidade lesiva por falta de previsão legal. Moraes também destacou que a lei prevê consequência para o reconhecimento de falta grave. Segundo o ministro, a infração pode resultar na inclusão do condenado em regime disciplinar diferenciado. E é sobre isso que a gente vai falar já já. Ou ele ainda supôs, né, ainda dá ali a opção, talvez, quem sabe, regressão no regime de cumprimento de pena, inclusive com cessação da prisão domiciliar. Por isso, antes de decidir sobre o caso, o relator determinou a manifestação da PGR e da defesa em observância ao contraditório e à ampla defesa. Sim, claro, a gente acredita que um parecer da PGR seria um direito à ampla defesa e um direito ao contraditório. Vamos falar do RDD para vocês entenderem melhor. O regime disciplinar diferenciado, RDD, é aplicado em presídios federais de segurança máxima, aplicado a presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que cometem falta grave. Lembram que eu destaquei no trecho de Alexandre de Moraes, que é aqui na falta grave que ele está fixando toda a defesa dessa nova ameaça? É isso aí. Falta grave ou atos de violência doméstica, especialmente atos ligados ao crime organizado. Como que é executada o regime de disciplinar diferenciado? Vamos lá. Isolamento severo. O preso fica recolhido em cela individual. Banho de sol, limite de apenas 2 horas diárias para a saída da cela. Visitas restritas. As visitas são quinzenais, limitadas a apenas 2 pessoas por vez, sem contato físico, com duração máxima de 2 horas. As visitas são monitoradas. Entrevistas e contatos com o visitante são todos monitorados. Imagina Flávio Bolsonaro discutindo política com o pai, sendo monitorado pelo ovo que tudo vê. Gente, cara, tá na cara que é isso que eles querem. A única coisa que não é monitorada, segundo a lei, é o atendimento reservado com um advogado. Mas todo mundo aqui sabe que a justiça pode determinar monitoramento de criminoso com um advogado em sigilo, caso haja desconfiança de que esse detento esteja usando o advogado para fazer coisinhas. Não é? Nós já vimos isso acontecer antes. Vamos lá. O RDD possui prazos bem definidos. Quanto dura, né, esse regime? Ele tem prazos muito definidos que podem ser renovados caso novas faltas disciplinares sejam cometidas. O período original de duração seria até 2 anos ou isolamento preventivo. A autoridade administrativa pode isolar o detento por até 10 dias, enquanto o juiz avalia a aplicação do regime ou não. A quem esse regime foi aplicado no Brasil? As principais lideranças do crime organizado brasileiro, como Marcola, que é atribuída à liderança do primeiro comando da capital, Fernandinho Beiramar, o qual é atribuído à liderança histórica do Comando Vermelho, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP,
apontado como um dos presidentes do Comando Vermelho, e Roberto Soriano, por exemplo, o famoso tirista, membro da cúpula do primeiro comando da capital. É esse tipo de regime que querem aplicar a Jair Messias Bolsonaro. Mas por que Alexandre de Moraes estaria sendo tão cruel agora, neste exato momento? O professor André Marcília falou bem a respeito desse assunto e eu destaquei só a parte final do vídeo dele que eu vou compartilhar com vocês agora. O ponto é o seguinte, o detalhe ainda dessa história, como eu disse, é que o Moraes quer deixar todo mundo com medo. Se o Moraes deixar o Bolsonaro em casa, todo mundo olha e fala, nossa, como o risco era colocá-lo numa cela individual para faccionados, como o Moraes é bonzinho, deixou o Bolsonaro na prisão domiciliar. Se ele leva o Bolsonaro para a Papuda, puxa, pelo menos não foi nesse sistema para faccionados. Então o que o Moraes fizer é algo que, enfim, a gente olha e fala, é pior do que poderia ser. É isso que o Moraes quer, sempre deixar todo mundo apavorado e cogitar o pior para oferecer o menos pior e parecer um cara razoável. Ele nunca parecerá um cara razoável. Sim, então temos esse aspecto, mas também temos um outro aspecto defendido pelo deputado Gustavo Gayer, e eu concordo muito que é exatamente no momento em que a Magnitsky pode estar batendo as portas de Alexandre de Moraes novamente, ele saca da carta refém preferido, que é mais ou menos assim o recado, ó. Se me colocar Magnitsky, adivinha quem vai para um presídio federal ou para um regime que é equivalente ao vivido num presídio federal, uma RDD. Bolsonaro acabou de fazer uma cirurgia de ombro, ele não retornou à mobilidade, ele ainda está em recuperação e convalescência, tem todas as comorbidades possíveis e imagináveis que vocês possam conhecer por causa de uma facada de um ex-filiado ao PSOL. Ele não cometeu crime. Todo mundo viu aquele julgamento de pirro e o cara está sendo ameaçado. Cumprir pena no mesmo regime que o líder do PCC, presidente do Comando Vermelho. Gente, é uma desumanidade do tamanho do mundo. Por isso que eu digo a vocês, eu não tenho a menor dúvida que o Brasil quer Flávio Bolsonaro, mas nós temos que nos preparar para qualquer situação. É esperar o melhor e nos preparar para qualquer situação. Dito isto, eu pergunto a você, você já aprendeu a ganhar dinheiro pela internet? Olha, eu estou muito preocupada com a situação do Brasil, a economia está despencada e nós teremos dias muito duros pela frente. Como que você pode se precaver, como que você pode dar um pouco mais de segurança para a sua família? Segurança financeira, eu digo. Aprendendo a ganhar dinheiro pela internet, você pode fazer isso encarando simplesmente como o levantamento de uma renda extra ou, quem sabe, descobrindo uma nova profissão, um novo segmento, como foi o meu caso, que saí da televisão e fui direto para a internet. O trabalho através da internet é a tendência mundial do futuro. O mundo está migrando para o trabalho digital e quanto mais cedo você aprender sobre os truques de ganhar dinheiro pela internet, mais cedo você se precavém e você se assegura de uma grande crise econômica que pode acontecer até outubro ou numa terceira festinha mundial, ou se o pior acontecer, levando em consideração a possibilidade das mágicas de Bangladesh do Sul, se é que você me entende. Então vamos fazer o seguinte, na descrição e no comentário fixado aqui de todos os meus vídeos, eu deixo o link que te leva diretamente para o WhatsApp do Daniel Alvarenga, onde lá nós liberamos 3 aulas gratuitas para você entender melhor do que a gente está falando sobre ganhar dinheiro pela internet. Você assiste às aulas e se fizer sentido para você, você dá o próximo passo e eu te vejo do outro lado. Do contrário, nós continuaremos aqui, lutando ombro a ombro por um Brasil melhor e pela abertura de consciência das pessoas que acordaram e que precisam ser atualizadas todos os dias dessa pataquada que é a política do nosso país. Combinado assim? Então tá. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix. É doarpravaleria@gmail.com, você pode me apoiar com qualquer valor. Seu apoio é muito importante para a continuidade da nossa caminhada. E se você não fez o seu Pix, eu sempre deixo na descrição 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que assiste a gente de fora do país. Apoie o nosso trabalho. É cada dia mais difícil colocar a cara para bater. Conto com você. Então é isso. Vamos tratar nos comentários. E aí, o que você me diz? Alexandre de Moraes sacou a carta do refém preferido dele? Ou você acha mesmo que tem alguma saída para que Jair Bolsonaro escape disso? Você acha que foi por causa da proximidade de uma Magnitsky, uma nova Magnitsky?
Deixa nos comentários para mim sobre a declaração de Dona Michele. O que você achou? Estou ansiosa para saber. Beijo no coração.